Ô Marco, a gente viu aí, né, dados importantes saindo ao longo dessa sexta-feira. Primeiramente o IPCA, depois o payroll e eles se conversando num movimento de queda da nossa bolsa, de alta do juro futuro, o dólar em alta também. Os dados dessa sexta-feira aí estão mostrando uma direção do que a gente pode ver aí 2025, um cenário permanecendo, aquela deterioração, aquele pessimismo, aquela cautela do fim de 2024? Certamente a sexta-feira mais importante do ano, né? Pelo menos até agora. A gente tem payroll e IPCA sendo divulgados para a economia. E acho que mostra um pouco da tendência de uma continuidade do que foi 2024, né? A gente chegou, em 2023 mesmo, a gente chegou a ver alguns indicadores nos Estados Unidos falando, pô, agora os Estados Unidos vai entrar em recessão, eles vão entrar em recessão. Não aconteceu em 2023. Não, agora tem indicadores até de inadimplência, está vendo alguns indicadores de crédito nos Estados Unidos. Não, realmente tem dados para entrar, mostrar que estão em recessão. Não estão em recessão, a economia continua muito forte. Então, é uma continuidade de 2024, mostrando que a gente tem uma desaceleração global, né, norte-americana, mas longe, talvez, de entrar em recessão. Tem alguns indicadores ou outro na linha de crédito que realmente bastante preocupa, até acho que foi, para você que é investidor, a carta do Howard Marks foi um dos temas mais comentados no mundo nessa semana, nesse começo de ano, e ele dá esse alerta, assim, os preços dos ativos estão esticados, né? A gente pode ter uma desaceleração, só que vem um payroll de hoje falando, contrariando tudo, né? Falando, a gente continua muito forte, o que acho que o Banco Central já vinha sinalizando norte-americano, é que a gente vai ter que reduzir ou talvez até não termos queda de juros ao longo desse ano de 2025. O que acaba por vários motivos, não é só Trump, mas principalmente esse movimento de atividade muito forte, acaba fortalecendo o dólar em relação a todas as moedas. Então, outros gráficos também que foram muito comentados nessa semana, nesses primeiros dias de 2025, foi a força do dólar, não só em relação a países emergentes, mas em relação ao mundo todo. E esse movimento deve continuar. Tá? Então isso é muito bom, vamos colocar assim para atividade econômica. Até hoje, particularmente, a gente tem destaque positivo para petróleo, né? Você está vendo aí no seu Ibovespa ações da Petrobras, mas Prio, Brava se destacando especificamente no Ibovespa. Então isso é bom para o petróleo já vai saindo ali do patamar de 70, 75 para buscar algo mais próximo de 80 dólares, então muito bom. Até quando a gente viu balança comercial fechando 2024, o Brasil se beneficia, né? Isso é bom para a atividade, mas na minha opinião muito ruim para a inflação, como a gente viu aqui o nosso IPCA. Então vai ser mais um baita trabalho para o Banco Central, vai ter muita gente elogiando, vai ter muita gente criticando, mas vai ter muito trabalho nessa nova gestão do Banco Central. E aí fica aquela dúvida, ou de certa forma quase virando uma certeza, é que o Banco Central talvez não, ele vai ter que ir além, né, dos 14,25 que já está contratado, o patamar está contratado, ou seja, será que é 15%? Será que é 16%? Né? E a gente olhar até, fazer uma provocação, Felipe, para o IPCA que saiu hoje, se a gente pensar em termos econômicos, né, de teoria econômica, talvez a gente não deveria estar rodando em 12,25 nesse momento, já que a inflação não fechou nem dentro da banda da meta. Né? Ou seja, infelizmente, por política monetária, a gente já deveria estar rodando a 13, 14 nesse exato momento, porque ficou muito fora, de novo, a inflação de 12 meses no ano de 2024. Enfim, estaria rodando quanto que você falou? Não estaria 12,25? A gente teria que estar com certeza num patamar ainda mais restritivo, né? Porque ficou fora de novo. Né? Ou seja, 12,25 com todas as críticas que tenham, olhando exclusivamente para a política monetária, a gente teria que estar rodando nesse exato momento acima de 13%. Certamente, que é o que o Banco Central falou, né? Ou seja, os 12,25 não foram suficientes. Deixa eu só perguntar uma questão, né? A gente fala muito em questão de dominância fiscal e a gente viu exatamente que tanto, mesmo contracionista em 2024, não foi suficiente para trazer para dentro dessa 4,5 ali com essa banda. De alguma forma, aumentar mais vai trazer mesmo essa inflação para dentro da média? Por que essa inércia aí tão grande de fazer essa conversão inflacionária? Estamos numa dominância fiscal? Eu acho que a discussão é assim, a política monetária ela precisa ser feita, né? E a questão da dominância fiscal é se ela vai ser suficiente só, né? Ou sozinha. Então é um pouco dessa discussão. E aí o trabalho do Banco Central, ele precisa ser redobrado, ou seja, precisa ser elevado, e é um pouco dessa discussão. Se a gente tem, de fato,
né, uma atividade econômica forte, a gente tem um cenário internacional que dificulta, né, o controle inflacionário, e a gente tem toda essa questão fiscal, né, essa desancoragem das expectativas, e acho que essa discussão, que para mim é bastante preocupante, principalmente você que é investidor, seja em bolsa, seja em crédito, seja em fundos, qualquer investimento, é até onde, né, que acho que a grande discussão é principalmente dos traders de renda fixa, até onde o Banco Central vai ter que ir. Nessa semana, né, mais um grande banco colocou, foi o JP Morgan, e falou o seguinte, ó, talvez 15% seja muito pouco, a gente vai ter que ir para 15,5% até patamares superiores, essa Selic ao longo de 2025, tá? Então, é um pouco dessa discussão que a política monetária, independente assim se a gente já está em dominância fiscal ou se, enfim, é um assunto do ano, é que a política monetária vai ter que ir muito além, né? Ou seja, ser ainda mais restritiva, em um patamar ainda maior, para jogar a expectativa de inflação, pelo menos para dentro da meta, né? Esse é o recado do IPCA de hoje. Rapidinho, Saravali, a discussão do juro real, né? Porque se a gente tem uma inflação a 4,8 e um juro a 12, a 14, isso aí também não pode estar um pouco fora aí até das perspectivas? Aquela briga do trader, né, de câmbio, né, especificamente nesse exato momento. Fala assim, pô, mas eu tenho um carry ali, eu tenho uma operação que faz sentido, só que, por outro lado, você tem um dólar se fortalecendo na outra ponta, né? Então, assim, nesse exato momento, eu não gostaria de ser um trader de câmbio, né? Assim, muito difícil olhar para esse movimento, porque tudo mais constante, como você falou, Felipe, a gente está com uma taxa real tão absurda, tão alta aqui no Brasil, que a gente deveria ter esse movimento se fortalecendo aqui no Brasil, do nosso real se fortalecendo. Ou seja, o investidor falando, pô, eu quero ter esse investimento. Mas, ao mesmo por outro lado, a gente tem vários fatores que fazem com que a gente tenha fuga de capitais, enfim, saída de capitais aqui do Brasil, com que faz com que o real se desvalorize nesse exato momento, ou o dólar se fortaleça em relação a outras diversas moedas. Então, é uma briga de fatores, né? Mas, infelizmente, a gente vai continuar convivendo. Eu acho que a grande discussão da taxa de juros real aqui no Brasil é que a gente vai ter um novo patamar, né? Então, assim, a gente, infelizmente, vai ver nos próximos 12, 24 meses a taxa real de juros voltando para baixo de 6%. Tá? Esse acho que é o recado, né, um pouco triste com esse IPCA de hoje.